povo pentecostal, é barulho mesmo. Vamos de pé um pouquinho, louvamos ao Senhor. Aleluia! A noite já é passada e tudo nos mostra que o dia já vem. Olha lá, ó. A cada minuto que passa estamos mais perto de Jerusalém. Cadê o coral bonito? Vamos agora. Jerusalém, Jerusalém. Breve nós subiremos. Breve nós subiremos, pra sempre estaremos em Jerusalém. Lá atrás, vamos ver o Senhor, vai. Jerusalém, Jerusalém. Tá ficando bom, vamos. Breve nós subiremos, pra sempre estaremos em Jerusalém. Olha agora. Tudo que Cristo falou já está se cumprindo na era atual. E agora? Agora só falta a igreja ser arrebatada ao lar celestial. Cadê os santos? Jerusalém, Jerusalém. Confia, vamos. Breve nós subiremos, pra sempre estaremos em Jerusalém. Quem vai gerar? Canta agora. Jerusalém. Vocês aí fora, cante! Jerusalém, Jerusalém. Breve nós subiremos, a sempre estaremos em Jerusalém. Agora breve, vai! Breve nós subiremos, a sempre estaremos em Jerusalém. Eu quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus por essa oportunidade de estar aqui no Jardim Ângela, nesse trabalho em que a mocidade está tendo uma participação ativa. É para mim uma satisfação muito grande. E todas as vezes que eu posso estar pela primeira vez em uma das nossas congregações, e não obstante já temos andado muito por elas, ainda não tínhamos tido a oportunidade de estarmos aqui no Jardim Ângela. E eu fiz um propósito diante de Deus, que aonde quer que eu chegasse pela primeira vez e fosse me dada a oportunidade de falar alguma coisa, eu daria um testemunho para a glória do seu santo nome. E está fazendo quase 16 anos que esse que vos fala chegava carregado no hospital Heliópolis, manchado de sangue da boca até aos sapatos, em estado de coma e com pressão a zero. E a equipe que naquela noite de agosto de 1974, numa sexta-feira, dava plantão naquele hospital, aonde eu fui levado inconsciente por 2 presbíteros e 2 diáconos de nossa igreja. Quando ali cheguei, o médico, tentando prestar os primeiros socorros, ele olhou para a sua equipe e para aqueles irmãos que ali estavam e disse: tarde demais, ele está acabando de morrer. Era uma sexta-feira, quando na igreja em que pastoreávamos naquela época, no setor de Vila Guarani, estávamos estudando a palavra de Deus. E o assunto da noite era necessidade do crente estar preparado para 2 circunstâncias:
ou a morte a qualquer momento, ou a gloriosa volta do Senhor. E quando os ponteiros no relógio aproximavam-se das 9 horas, eu comecei a me sentir muito mal. Abreviei o encerramento da reunião. Então logo foi dito amém. Eu me desviei de alguns irmãos que ali junto ao púlpito aguardavam, quem sabe, uma oração, uma palavra, e às pressas fui aos fundos do templo. Chegando ali, sentindo-me cada vez pior, nessa altura um grupo de irmãos já me rodeava. Certo é que em determinado momento, sentindo-me muito mal, eu comecei a vomitar muito sangue, como se fosse uma torneira, sem parar. Aqueles irmãos nada podiam fazer. Certo é, meus amados irmãos, que em determinado momento eu perdi completamente os sentidos e caí pelo chão. Dali me apagou tudo. Aqueles irmãos colocaram um veículo que já estava preparado à porta do templo e às pressas rumaram para o hospital mencionado. Durante o trajeto, aqueles irmãos chamaram muitas vezes por mim e não obtiveram nenhuma resposta. Colocaram a mão em minha fronte, eu estava completamente gelado, e tentando medir a pulsação, nada encontrava. Para aqueles irmãos, eu já tinha passado a estar com o Senhor, mas Deus estava fazendo uma obra maravilhosa. Quando a igreja me viu ser carregado pelos corredores, aqueles irmãos que ainda estavam do lado de dentro não foram embora. Ficaram dentro do templo orando, inclusive passando uma noite de vigília para que Deus fizesse um milagre. Eu devo encurtar o testemunho, irmãos, e dizer aos irmãos que 5 dias depois, lá no hospital, as coisas começaram a me voltar. Eu comecei a distinguir as coisas e as pessoas. E o médico, o diretor daquele hospital, Dr. Pedro Narras, chegava à beira da cama onde eu me encontrava, com aparelhos e tanta coisa, e disse: Valdir, de qualquer maneira, nós precisamos tirar radiografias de você agora. Só não tiramos antes porque o teu estado físico não permitia. Com muito custo, porque eu não parava de pé, conseguiram tirar as radiografias. Uma hora e meia depois, ele voltava trazendo o diagnóstico e disse: você está com uma úlcera no duodeno que suporou, estourou. O teu sangue foi todo ele embora. Nós não podemos te operar, você não resiste à operação. Vai para casa, descansa alguns dias e retorne aqui. Se você reunir condições, nós vamos te operar. A partir de hoje, disse o médico, você não pode comer nem beber isso. Deu uma lista muito grande e acrescentou no final das suas palavras dizendo: você não pode mais andar sozinho, ande acompanhado. A qualquer momento você cai pelo chão. E eu voltei para casa. E como é costume, quando um irmão está doente, uma irmã lava os mãos com Bíblia, com harpa, canta um hino, lê um trecho da Bíblia. Assim os irmãos começaram a fazer comigo. Então logo eu cheguei em casa, o grupo de irmãs do círculo de oração foi lá, cantou um hino, leram um trecho da Bíblia e começaram a orar. E quando começaram a orar, Deus usou um daqueles vasos e disse: meu servo, os anjos esperavam a tua chegada no meu reino. Alguns já empunhavam as suas trombetas, porque um príncipe do meu povo adentraria na minha glória. Mas eu ouvi o choro e a súplica do meu povo, e eu te devolvi a vida para o meu trabalho. No dia seguinte, as irmãs do círculo de oração da igreja sede Belém, que na época a irmã Sabina quem dirigia, estiveram lá e orando. Deus usou uma daquelas irmãs e a mensagem foi esta: esta enfermidade agora será para a glória do meu nome. Fui eu quem fiz a chaga e sou eu quem vou curá-la. E por meio desta tua enfermidade eu farei uma grande obra no meio do meu povo. No terceiro dia Deus usa mais um vaso com outras palavras, no fim dizendo quase a mesma coisa. E quando isso aconteceu pela terceira vez, eu criei no meu coração que Jesus já tinha me curado. E convoquei os irmãos para que no sábado seguinte todos estivessem no templo, para que ali agradecêssemos juntos ao Senhor. E naquela noite o templo tinha gente por dentro, gente por fora. E quando aqueles irmãos comigo ficaram de pé para agradecermos ao Senhor,
De repente a nuvem da glória de Deus desceu na reunião e Jesus começou a batizar com o Espírito Santo. Glória a Deus. Eu voltei a trabalhar, eu trabalhava na época, e quando cheguei na firma onde eu ocupava o cargo de gerente do departamento de engenharia industrial, o responsável pelo setor social chamou-me e disse: Valdir, o que você veio fazer? Eu vim trabalhar. Você não pode, tua ficha está de lado, você está sob cuidados médicos. Senão Jesus me curou. Mas eles não entendem nada disso. Não, nós queremos o documento do médico. Aí a própria companhia indicou 2 especialistas, um de estômago e outro de duodeno. E depois de uma série de radiografias, quer do estômago, quer do duodeno, o diagnóstico foi este: não existe mais nada, desapareceu tudo. De posse daquelas radiografias, eu fui ao médico que tinha as primeiras. Ele olhou as primeiras, olhou aquelas que haviam sido tiradas pela segunda vez, olhou bem para mim e disse: você está completamente curado. Eu disse: mas doutor, não ficou uma marca, não ficou uma mancha, não ficou uma cicatriz? Ele disse: desapareceu como se você nunca tivesse tido nada na sua vida. Irmãos, esse Jesus que nós cremos, Ele salva, Ele cura e Ele batiza com o Espírito Santo. Glória a Deus. No livro de Salmos, capítulo 68, verso 17, diz assim: Salmo 68, verso 17: os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como em Sinai, no lugar santo. Os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares, milhões. E Deus está neles, operando por eles, manifestando neles, fazendo a obra entre eles, como estava lá no Monte Sinai, no lugar santo. Carros de Deus. Aqui diz milhares, milhões. Assim como o número das estrelas, meus amados irmãos, são milhares, milhões, e a todas Deus conhece pelo nome, cada uma delas tem o seu nome e Deus sabe qual é. Assim também os carros de Deus, na Bíblia, fala das múltiplas operações de Deus, e Deus tem maneiras diversas de operar. Deus tem milhares, milhões de carros, ou seja, diversas maneiras de operar no nosso meio. Mas nesta noite, pelo menos, ainda que rapidamente e de uma maneira resumida, eu queria falar que Deus tem 5 carros que Ele quer operar no meio do seu povo. 5 carros de Deus. O primeiro carro de Deus, meus amados irmãos, é chamado na Bíblia o carro da salvação, que o profeta Abacuque, no seu livro, no capítulo 3, no versículo 8, ele disse esta palavra, a última parte do verso: para que andasses montados sobre os teus cavalos, sobre os teus carros de salvação. Carro de salvação. Deus tem um carro chamado carro da salvação. E por que Deus tem um carro chamado carro da salvação? Porque neste carro, por este carro, dentro desse carro, Deus quer salvar o homem. E por que Deus quer salvar o homem? Porque o homem é um perdido pecador, destituído da glória de Deus, candidato à morte eterna, candidato ao inferno. Muitas vezes, meus amados irmãos, o homem bate no peito e diz: eu não sou pecador, porque eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, querendo com isso dizer ele estar justificado. O que nos faz lembrar uma parábola narrada pelo Senhor Jesus, que falou de 2 homens que foram orar no templo. Um era publicano e o outro era um fariseu. O fariseu estando de pé no lugar estratégico para que todos pudessem vê-lo, e em tom de voz alta para que todos pudessem escutá-lo, dizia a ele, fariseu, na sua oração: ó Deus, graças eu te dou, porque eu não sou como os demais homens, eles são roubadores, injustos e adúlteros. Eu não sou nem como este publicano que está aqui do meu lado. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou os dízimos de tudo quanto possuo. E continuou ele, fariseu, a dizer o que fazia na sua oração, julgando com isso estar justificado. Mas Jesus, referindo-se ao publicano que estava ao seu lado, que nem queria levantar a cabeça para o céu, mas agachado lá no canto, ele batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador.
E Jesus concluiu dizendo que aquele que se humilhou desceu justificado para a sua casa, porque aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Glórias a Deus. Muitas vezes o homem diz que não é pecador porque não deixa a sua consciência funcionar, porque a hora que a consciência do homem começa a funcionar, ele vai sentir que é um miserável pecador e que precisa urgentemente da graça salvadora e redentora de Jesus Cristo na sua vida. Quando Jesus estava no seu ministério aqui na terra, trouxeram-lhe uma mulher apanhada no ato de adultério, e os homens que a trouxeram empurraram-na aos pés de Jesus e lhe disseram: apanhamos essa mulher em tal ato, e a lei diz que elas devem ser apedrejadas. Podemos ou não podemos? De fato, a lei dizia que mulheres apanhadas em tais atos deveriam ser apedrejadas, mas a lei dizia a mulher e o seu acompanhante. Mas propositadamente, como queriam apanhar Jesus em alguma palavra, trouxeram somente a mulher e ficaram na expectativa de uma definição. E Jesus, olhando para aquele grupo de homens, alguns de cabelos brancos de idade e outros mais jovens, disse-lhe Jesus: aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E diz a Bíblia que a começar dos mais velhos até os mais jovens, todos abandonaram o lugar, ficando somente Jesus e a mulher. E Jesus pergunta para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Também eu não te condeno. Vai e não peques mais, para que não te suceda uma coisa pior. Se o homem é um perdido pecador, mas para esse homem que é um perdido pecador, Deus tem um carro chamado carro da salvação, para que dentro desse carro, por esse carro, o homem possa receber a graça que salva, a graça que perdoa, a graça que liberta, a graça que transforma, a graça que regenera, a graça que leva para o céu. Alguns anos atrás, a cidade de São Paulo foi abalada por uma catástrofe, uma das maiores da história da nossa cidade. Um edifício de alguns andares irrompeu-se num terrível incêndio. Tendo começado ali pelo segundo andar, tomou conta de todo ele. As pessoas que estavam nos andares superiores não podiam descer, porque o fogo já havia dominado todo o andar, inclusive a escada, e o elevador nessas alturas já não funcionava. As pessoas ficaram apavoradas e começaram a subir, e o fogo subia atrás. Umas pessoas mais desesperadas começaram a lançar-se da janela daquele edifício, estatelando-se lá embaixo no asfalto, morrendo instantaneamente. E quando tudo parecia perdido, aquelas pessoas começaram a subir no topo do edifício e o fogo vinha vindo atrás. Quando quase não restava mais nenhuma esperança, eis que em meio àquelas labaredas, em meio àquela chama, aquela fumaça, eis que helicópteros do corpo de bombeiros, com muito sacrifício, começou a sobrevoar o topo do edifício. E os bombeiros descendo através daquelas cordas, içando algumas pessoas, algumas até já desmaiadas, e aquelas pessoas que estavam no topo daquele edifício foram salvas por aquele carro, aquele helicóptero que veio de cima para tirá-los do fogo, que dali a pouco haveria de torná-las vivas. Assim também o ser humano está cercado pelo fogo da eternidade. Mais cedo ou mais tarde, queira ou não queira, a morte está aí e o homem partirá perdido para a eternidade. Mas antes que isso ocorra, Deus tem um carro chamado carro da salvação, que está de porta aberta. E eu creio que nesta noite o carro de Deus está estacionado aqui, a porta aberta, a porta escancarada, e Jesus dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Ele também diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Deus tem um carro, primeiro carro para salvar. Não importa a vida que você tenha vivido, não importa a circunstância na qual você esteja envolvido, ainda que os teus pecados sejam vermelhos como a escarlata, se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã, porque o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário te purifica de todo o teu pecado. Primeiro carro da salvação. O segundo carro, o carro da proteção de Deus. O rei da Síria, por 2 vezes, colocou seu exército em prontidão em determinado lugar, porque através de um plano totalmente sigiloso, ele se inteirou que Israel passaria por ali. Na primeira oportunidade ele esperou, o dia terminou, Israel não apareceu. Na segunda oportunidade, novamente ele espera, Israel novamente não aparece. Na primeira vez ele tolerou, na segunda ele não se conformou e raciocinou: deve ser traidor. Alguém aqui conta para o rei de Israel, por isso que eles não vêm aqui e nós perdemos tempo e ficamos decepcionados. Mas ele diz: eu vou descobrir qual é o traidor. Ele começa a investigar um grupo aqui, um grupo lá, um grupo acolá.
Até que chegando num grupo de pessoas, as pessoas disseram para o rei: ó rei, não somos nós. Como não é você? É o profeta Eliseu. Como que é o profeta Eliseu? Que história é essa? Majestade, nós vamos contar um fato para Vossa Excelência, que talvez tu não saiba, mas presta atenção. Sabe uma coisa? Quando tu estás lá no teu palácio, na tua câmara de dormir, deitado na cama, não tem ninguém presente, tu nem estás falando em voz alta, apenas tu estás raciocinando o que é que vai fazer para acabar com Israel. E sabe uma coisa, majestade? Tudo que tu pensas para acabar com Israel, Deus revela ao profeta Eliseu, e Eliseu conta para o rei de Israel, e é por que não aparece aqui. Então primeiro quem quer acabar com esse homem? Você sabe onde ele está? Ele está aí na cidade de Dotã. Vamos para lá já. Levou o exército, cercou a casa onde estava o profeta, e pela manhã o Geazi, o auxiliar do profeta, abriu a porta, e quando ele olha, lá está o grande exército do rei da Síria, e o rapaz volta para dentro apavorado: ai meu Senhor, nós vamos morrer, nós estamos cercados, é o nosso fim. E o profeta saiu para fora, olhou e viu na verdade o grande exército do rei da Síria, mas na sua fisionomia não se podia notar traço algum de preocupação. E o rapaz apavorado: nós vamos morrer, é o nosso fim, nós estamos cercados. E o profeta ficou com dó daquele rapaz e fez uma oração: Senhor, abre os olhos desse moço aí para que ele veja. E Deus abriu os olhos do rapaz, que começou a ver agora um outro exército. Era o exército do céu, composto de cavalos e carros de fogo. Era o exército de Deus, era carro de fogo que lá estava. É o exército de Deus para proteger. Meu irmão, minha irmã, nós estamos na proteção de Deus. Estamos escondidos neste carro, guardados neste carro, protegidos por esse carro. Você pode nesta noite levantar a tua cabeça e dar glória a Deus, porque Deus não te abandonou, Deus está contigo. Ele diz: eu não te deixarei, eu não te desampararei, eu te esforço, eu te ajudo, eu te tomo pela tua mão direita e digo: eu sou teu Senhor, eu teu Redentor. Irmão, nós estamos dentro do carro, cercado. A Bíblia diz assim: vós já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Você já leu na Bíblia de versículos que diz que Deus vai na nossa frente? Você já leu na Bíblia versículo dizendo que Deus vai atrás de nós? Você já leu na Bíblia versículo dizendo que Deus vai do nosso lado direito? Você já leu na Bíblia versículo dizendo que Deus vai do nosso lado esquerdo? Você já leu na Bíblia versículo dizendo que Deus vai em cima de nós? Você já leu na Bíblia versículo dizendo que Deus vai embaixo de nós como suporte, fundamento, como apoio? É isso daí, irmão. Ele vai na frente, ele vai atrás, ele vai à direita, ele vai à esquerda, ele vai em cima, ele vai embaixo. Mais do que isso, ele vai do lado de dentro também. Irmãos, nós estamos escondidos nele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem mortandade que assole na escuridão. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Oh, irmão, nós estamos debaixo da proteção do Senhor. Glorifica a Deus, porque Deus está com a igreja. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ora, bacana. Terceiro carro de Deus é o carro da direção. Carro que dirige. Deus deu uma visão para o profeta Ezequiel, irmãos, e era um carro. Diz que o Espírito de Deus estava no carro. Quando o Espírito de Deus olhava para a direita, o carro ia para a direita. Quando o Espírito de Deus olhava para a esquerda, o carro ia para a esquerda. Quando olhava para frente, o carro ia para frente. É, irmãos, a igreja é dirigida pelo Senhor, glórias a Deus. O crente não é dirigido por horóscopo. O crente não é dirigido por conselho de ímpio. O crente até mesmo não é dirigido pelo seu próprio coração, porque a Bíblia diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e é perverso. Mas, irmão Valdir, então como que o crente é dirigido? 5 maneiras. Primeiro,
Palavra de Deus, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Segundo, pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz assim: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Quando Israel andava no deserto, eles não iam pela cabeça de Moisés, ainda que se Moisés vivesse nos nossos dias, nós chamaríamos Moisés de cientista. Meus irmãos, a Bíblia diz que Israel era guiado durante o dia por uma coluna de nuvem e durante a noite por uma coluna de fogo. Quando a nuvem ia para a direita, todo mundo ia para a direita. Quando a nuvem ia para a esquerda, todo mundo ia para a esquerda. Quando a nuvem parava, todo mundo parava. Quando a nuvem se levantava, todo mundo se levantava. E a Bíblia diz: Deus estava na nuvem guiando o povo. Terceira maneira, Deus dirige a igreja pelo ministério. Jesus, quando subiu ao alto, levou cativo o cativeiro, ele deu dons aos homens. Ele pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Glórias a Deus. Quarta maneira, Deus dirige através de sonho. Apesar que nem todo sonho é direção de Deus. Tem sonho que é de barriga cheia, e tem sonho, diz a Bíblia, que é da muita ocupação. Mas tem sonho que é direção de Deus. Eu lembro de José, irmãos. José está dormindo. Dali a pouco um sonho: José, eis-me aqui. José pega a mãe do menino e pega o menino, sai daqui da cidade, porque vão buscar a vida dele para matar. E o que eu faço? Para onde vai? Vai para o Egito. José acordou: Maria, acorda. O que foi? Acorda o menino, apronta o menino, arruma as coisas que nós vamos embora. Mas que negócio é esse? Nós vamos embora já, porque vamos buscar a vida do menino para matar. E quando nós vamos? Agora, vamos embora. E quando eles estão chegando no Egito, Herodes deu uma ordem que matasse todas as crianças de 2 anos para baixo. Mas Jesus não estava ali, Jesus estava muito longe dali, glória a Deus. É sempre assim: quando Satanás arma uma cilada, usando uma linguagem figurada, para pegar o crente ao meio-dia, meia-noite do dia anterior, o crente já está sabendo por revelação e direção de Deus. Passou mais um tempo lá no Egito, outro sonho: José, pois não, pode pegar o menino e a mãe dele e volta para a sua terra. Mas vamos pegar a vida dele para matar. Não, aqueles que buscavam a vida do menino para matar não existem mais. Aí José acorda: Maria, pode. O que foi? Nós vamos voltar para a nossa terra. Não, vou matar o menino. Não, fique tranquila. Aquelas pessoas que queriam matar o menino não existem mais. Mas como que é esse negócio? Deus falou comigo em sonho. Ah, Deus dirige, glória a Deus. Mas Deus dirige também por visão. Enquanto no sono, a pessoa tem ali, meus irmãos, aquilo que Deus lhe mostra e está dormindo. Na visão, a pessoa está acordada e tem um arrebatamento de sentidos, como aquele de Paulo, entre outros. Paulo queria pregar na Ásia, o Espírito do Senhor disse: Paulo, não vá na Ásia. Mas eu queria pregar na Ásia, eu queria ir. Não vá na Ásia. Então, já não é para pregar na Ásia, eu vou pregar na Bitínia. Não vá na Bitínia. Que coisa, na Ásia não é para ir, na Bitínia também. Afinal, para onde que eu vou? Ele pensou. Naquele dia ele teve uma visão, e na visão apareceu um varão com trajes da Grécia, da Macedônia, e dizia na visão: passa a Macedônia, ajuda-nos. Ele entendeu que tinha que ir para a Grécia, pegou o navio, foi para lá, desceu. A primeira pessoa que entrou era Lídia, vendedora de púrpura. Pregou para ela creu com toda a sua casa. A igreja começou na casa dela, dali invadiu toda a Europa, dali foi para os Estados Unidos, e de lá veio para o Brasil. E é por isso que eu e você estamos aqui nesta noite, dando glória, aleluia, em nome de Jesus. Deus dirige, irmãos. Ele dirige na vida material, Ele dirige na vida espiritual. Se você veio aqui esperando uma direção de Deus, fique em